Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro da disciplina de Cultura e Clima Organizacional. Neste encontro temos 3 PowerPoints que foram gravados. Vocês devem assistir na sequência 1, 2 e 3, tá bom? Especificamente esse então trata do mundo do trabalho, que é para vocês começarem a se ambientar e entender que tudo que existe hoje é consequência de algo que já aconteceu antes, em tempos bem anteriores. Vamos lá então. Como todos sabem, o homem veio num processo evolutivo. Basicamente, ao longo do processo evolutivo, o homem aprendeu que ele teria mais chance de sobreviver se trabalhasse de forma coletiva, de forma cooperativa. Os animais eram caçados por grandes animais e as sobras eram divididas então entre as pessoas desse grupo. Como a comida era escassa, os grupos eram pequenos, até para não disputar os poucos recursos que existiam. Toda vez que se desejava afastar alguém desse grupo, porque essa pessoa cometeu algum erro, algum deslize, essa pessoa era desterrada. Ela era afastada do convívio dos demais, que diminuía a sua chance de sobrevivência. Se vocês entenderem, hoje se faz um comparativo com as redes sociais. Quando você tira essa pessoa da sua rede, você a cancela, você está tirando ela do convívio com os demais. À medida que o homem foi evoluindo, então, mudou o processo produtivo, passou para as máquinas, para a Revolução Industrial, e até que nós chegamos hoje ao novo isolamento, onde as pessoas se relacionam e namoram através de uma tela de computador ou socializam com os demais através de uma tela de computador, o que, é claro, tem consequências na saúde mental das pessoas. Vamos lá, então. Começamos, então, com as primeiras comunas. A produção era coletiva para o consumo coletivo e havia uma divisão natural do trabalho. Logo depois, à medida que o homem começou a formar grupos maiores e teve a Revolução Agrícola e o homem aprendeu a fazer o cultivo da terra, começou a haver a divisão na sociedade. E uma das consequências disso era justamente transformar em aqueles que tinham terra e aqueles que, para produzir, dependiam do Senhor. E havia uma terceira faixa ainda, que era aqueles que nem isso podiam, que eram os escravos, que faziam trabalho braçal. Apenas o suficiente para comer, para se sustentar. Essas pessoas não podiam gerar lucro. Né? Por gerar lucro, você comprava a liberdade. Na sequência, nós tivemos o feudalismo, as sociedades absolutamente divididas em classes, e a igreja, inclusive, enquanto um papel de Estado, ela determinava e fazia as regras, e os reis tinham que obedecer. O senhor oferecia a proteção militar ao servo que trabalhava em suas terras, e ele produzia, e 100% do que ele produzia em termos de lucro ia para o senhor, e para ele ficava apenas o suficiente para ele e a sua família existirem. Havia um controle de tempo de trabalho, e naquela época o controle de tempo de trabalho era de sol a sol. Depois veio a Revolução Industrial, a Inglaterra enquanto berço do capitalismo no mundo. Os senhores feudais que até então faziam acumulação de riqueza partiram para as grandes viagens. Essas grandes viagens geraram ainda mais riquezas. A escravidão, as pessoas sendo tratadas como produtos, né, como uma lata de óleo, um saco de farinha. Essas pessoas eram vendidas, eram mercadorias. E à medida que o maquinário começou a ser desenvolvido, os ingleses se deram conta de que a pessoa que era escrava, ela não tinha dinheiro para adquirir. Então eles começaram a combater a escravidão no mundo, inclusive no Brasil, não porque estivessem preocupados com essas pessoas que eram escravizadas, mas sim porque eles queriam que essas pessoas pudessem ganhar salário e poderem consumir os produtos que os ingleses produziam. Né? O grande problema da Revolução Industrial é que, mais uma vez, a riqueza ficou na mão de alguns e para os demais restava apenas o processo produtivo e o mínimo para a sua subsistência. À medida que a sociedade foi crescendo, as pessoas que viviam dentro dos castelos, os burgos, começaram a comercializar parte do que produziam. Então, o burgo é a cidade, né? E quem vivia dentro do burgo eram os burgueses. E aí começou a surgir a classe média,
que era alguma coisa entre alguém que tinha muito poder e terra e alguém que nada tinha e produzia, e essas pessoas que eram as intermediárias que comercializavam. Depois, condições que persistem até hoje, que são baixos salários. Muitos empresários querem um funcionário que ganha 2.000 fazendo um trabalho que teria que ser remunerado por 10.000. Só que naquela época, ainda para piorar a situação, não havia nenhum contrato, era absolutamente verbal. Os donos do poder e quem comandava em nome desses donos do poder fazia o que esses donos do poder queriam, nada muito diferente do que tem hoje, lamentavelmente. Continuava a exploração da mão de obra humana, né, e nada de norma que regulamentasse esses trabalhadores. Aliás, uma curiosidade para vocês, como esses trabalhadores eram então artesãos, cada um produzindo o seu próprio sapato. Vamos para dar um exemplo. Esse dono do processo fabril, o que tinha dinheiro, montou uma linha de montagem em que, em vez de um artesão produzir 100% de um sapato, ele produzia apenas um pequeno pedacinho desse sapato. Um produzia a sola, outro produzia a língua do sapato, outro produzia o solado, outro buraquinho para botar o cadarço, o outro cadarço, assim por diante. E essas pessoas então não eram mais donas do seu trabalho, o dono do trabalho era aquele dono da linha de montagem, elas vendiam o seu conhecimento, e quanto mais especialista a pessoa fosse naquilo que fazia, mais rápido ela fazia, mais ela produzia, mais lucro ela gerava. À medida que as pessoas se deram conta de quanto elas eram exploradas, elas começaram a jogar os seus tamancos, porque era o calçado que se usava nas indústrias. Era um pedaço de madeira com uma lona de couro grande por cima para proteger os pés de ferramentas que caíssem ou alguma coisa quente. E o tamanco em francês se chama sabot, S-A-B-O-T. Então, em protesto à exploração, essas pessoas jogavam os seus sabots nas máquinas. E dessa expressão veio uma outra, sabotage, que era o ato de jogar o tamanco. Todas as terminações em agem em português vieram do francês, que é o caso de garagem, por exemplo, né? Então, sabotagem é o ato de causar danos a terceiros. Para você que está entrando na profissão de gestor escolar, é preciso entender uma coisa. Se vocês entenderam que o ser humano, ao longo do tempo, veio explorando o outro ser humano, uma das coisas que o mundo atual exige é que não só não exploremos uns aos outros, mas também que gostemos uns dos outros. E só existe uma profissão ainda que não é preciso gostar de gente. É o médico legista. O morto não reclama, ele faz lá a sua autópsia, ele não tem interação com qualquer outro ser humano, ele grava a autópsia à medida que ela vai acontecendo. Um outro funcionário do Instituto Médico Legal, que não tem nenhum contato com o médico, transcreve e ele assina. E hoje nem assinar não precisa mais em papel, você assina eletronicamente, está resolvido o problema. Então, é a única profissão. Todas as demais, inclusive os gestores escolares, precisam gostar de gente, tá, pessoal? Com a Revolução Industrial, uma das coisas que mudou, e é assim até hoje na nossa vida, é que de sol a sol, hoje nós somos comandados pelo relógio, que determina como nós vamos trabalhar. E para vocês lembrarem bem, ou aqueles que ainda não sabem, o relógio é algo extremamente importante na nossa vida, marca a nossa vida, mas também marca as segundas-feiras. Segunda-feira e retorno de férias são os momentos que as pessoas mais infartam no mundo do trabalho. Então pensem bem nisso, se vocês querem tornar um ambiente de vocês tão hostil que as pessoas entram em depressão porque tem que voltar a trabalhar. Pensa nisso, tá? Um grande abraço, até o nosso próximo slide.